acreditar. Talvez ele seja um mentiroso. Ele é muito bom para um jogador de apenas 17 anos. Os próximos craques mundiais. As jovens promessas sempre geram expectativas na gente. Então vamos conhecer os mais promissores jogadores do mundo atualmente. Para começar, a gente tem o Pedri, do Barcelona. Muitos vão dizer que é até realidade pelo que ele já joga, mas é por isso mesmo que ele apresenta um potencial absurdo com a idade que ele tem. Antes de continuar, eu já vou te avisar que promessas como o jovem Dani Alves e o Nenê do Vasco não vão ser citadas aqui, pois eles já estão no patamar muito acima, para não ter muita dúvida. Bom, continuando, Pedro Gonçalves Lopes foi o último vencedor do Golden Boy, premiação que destaca os melhores jovens do futebol mundial, feita pelo jornal italiano Tuttosport. Pedri já é titular do Barcelona faz pelo menos uns 2 anos e também é um dos jogadores mais importantes da seleção espanhola. Antes de sair do Las Palmas para o Barça, com certeza ele jamais imaginaria que jogaria uma Copa do Mundo tão cedo, mas é o que parece que vai acontecer com ele. Ele já apresenta uma grande maturidade e foi titular durante a última Nations League. Também assumiu a 8 do Barça recentemente, mostrando que vai ser o sucessor do Iniesta. Ele apresenta o futebol e estilo de jogo bem parecidos com o do craque, inclusive aqueles dribles, tipo aquela lá croquita do FIFA, sabe? Infelizmente ele passou por algumas lesões na última temporada, mas vai mostrar pra gente o que ele é capaz nessa. E a partir disso a gente já viu como o Barça sente a falta dele. A diferença foi muito grande com e sem ele. É o meio-campista ideal para suceder no Barça. Ele já jogou 110 partidas pelo clube Blaugrana e só em 2020/21 fez mais de 50 partidas com apenas 18 anos. Ele marcou 12 gols na carreira até agora e deu 14 assistências. E seu único título é a Taça da Espanha pelo Barça. O clube catalão pagou 17 milhões por ele e hoje ele já vale mais de 80 milhões de euros. Não dá pra acreditar. Talvez ele seja um mentiroso. Ele é muito bom para um jogador de apenas 17 anos. Pep Guardiola disse isso sobre o Jude Bellingham, quando o City venceu o Borussia na última Champions. Tá com moral ou não tá? O inglês Jude Victor William Bellingham atuou como volante pelo Borussia Dortmund e muitos colocam ele firmemente como o jogador mais promissor para a próxima década. Ele tem apenas 18 anos, mas já era titular e jogando tudo pelo Borussia desde os 17. Ele também já joga pela seleção inglesa. O Bellingham já mostrou um potencial absurdo e eu já vou avisando para vocês se prepararem, porque quando for a vez dele no mercado da bola, a novela vai ser grande. Todos os maiores clubes do futebol europeu vão ir atrás dele, e quem vai sair ganhando é o Dortmund, que vai valorizar ainda mais o seu jogador. Atualmente o valor de mercado dele é de 80 milhões, mas é muito difícil ele sair só por isso. E não que seja muito relevante por ele ser um volante muito jovem, mas ele já marcou 14 gols e deu 20 assistências em 135 partidas. Seu único título é a Taça da Alemanha pelo Borussia em 2020/21. O Borussia tirou ele do Birmingham City e pagou 25 milhões de euros. E provavelmente agora ele vai sair por mais de 100. Pra mim parece um bom negócio. Florian Wirtz, bem menos conhecido que os outros dessa lista, é mais uma promessa de meio campo da Alemanha. Joga no Bayer Leverkusen, mesmo clube que revelou o Kai Havertz. Apesar de não ter tanta fama, ele tem um potencial absurdo e seu estilo de jogo é bem próximo do clássico camisa 10, que carrega a bola, distribui, arma e faz os seus gols. O tipo de jogador arco e flecha, que faz gol e dá assistência. Ele nasceu em 2003 e tem um valor de mercado já avaliado em 70 milhões de euros. Pra você ter uma noção, o Wirtz já bateu o recorde como jogador mais jovem a marcar pela Bundesliga, e foi logo contra o Bayern. Ele foi capitão da Alemanha sub-17, mas já estreou pela principal. Ele também é o terceiro mais jovem a entrar em campo pela Bundesliga. Até hoje ele não venceu nenhum título pelo profissional. Na última temporada marcou 10 gols e deu 14 assistências em 34 jogos, mas infelizmente ele se lesionou e perdeu o resto da temporada. Para a próxima ele vai voltar com sangue nos olhos. Ele já admitiu sonhar em jogar pelo Barcelona e talvez isso possa acontecer no futuro. Propostas não vão faltar para ele, já que ele tem números muito bons e tem desempenhos muito bons em campo também para um jovem em suas primeiras temporadas como profissional. Jamal Musiala, meio ofensivo do Bayern de Munique, é filho de pai britânico-nigeriano e mãe alemã. Tem dupla nacionalidade, alemã e britânica, mas decidiu jogar pela seleção da Alemanha. Mas no 2003 ele detém o recorde de mais jovem a marcar pela equipe do Bayern. Saiu do Chelsea para o Bayern em 2019 por apenas 200 mil euros. E hoje seu valor de mercado é de 65 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Ele tinha muitas dificuldades fisicamente, mas evoluiu ao longo dos anos no Bayern e hoje é jogador crucial para o
o clube bávaro. Musiala já estreou pela seleção principal e marcou o seu gol. Ele é daqueles jogadores que toma decisões inteligentes, mas que ao mesmo tempo é muito habilidoso. Dizem que ele vai ser o sucessor do Thomas Müller no Bayern. Eu citei aqui que ele era meia, mas o rapaz tem se tornado multifunção. E o Nagelsmann, o técnico do Bayern, tem testado ele até mais recuado, confiando nas suas capacidades de passe e controle de bola. Ele já conseguiu marcar 23 gols e 10 assistências na carreira em 110 jogos, sendo algumas dessas estatísticas por sub-18 e afins. Ele é o que mais conquistou título na lista, com 9 pelo Bayern de Munique, incluindo uma Champions League e 3 Bundesliga. Pablo Martins Paes Gavira, o Gavi, mais um do Barcelona, mas dessa vez nas categorias de base da La Masia. O Gavi é o mais novo dessa lista, tendo nascido em 2004, e ele já foi titular em algumas partidas pela seleção da Espanha e do Barça. Mesmo tão jovem, os técnicos parecem gostar dele. Quando Luis Henrique foi convocar para Nations fora da Catalunha, as pessoas nem sabiam quem era ele, e foi uma surpresa ele ter sido até titular na competição. Ele é muito bom tecnicamente, tem um domínio e controle de bola muito acima da média, mas ele já conta com um principal para ser um meia espanhol: a inteligência para jogar. Ele é daqueles meio-campistas área a área de intensidade, mas que tem muita qualidade técnica. O Gavi não conquistou nenhum título até agora e só jogou pelo Barcelona na carreira, onde ele marcou 2 gols e deu 6 assistências em 49 partidas. Seu valor de mercado já é em torno de 60 milhões de euros. Harvey Elliott. Esse jovem inglês já estava começando a ser um diferencial na equipe do Liverpool na última temporada, antes de sofrer uma grave lesão que o tirou do resto da temporada. Embora alguns jogadores ingleses possam parecer supervalorizados, esse não é o caso do Elliott. Ele é canhoto e joga pela ponta direita. Elliott nasceu em 2013 e disputou partidas de Premier League e Champions League. Ele jogou no juvenil do Fulham até o Liverpool comprar ele por 1,7 milhões de euros. Depois disso, a equipe inglesa liberou ele por empréstimo de 1 ano a um clube inglês da segunda divisão, o Blackburn Rovers. E lá ele teve destaque positivo e contribuiu com 19 participações diretas em gols. E aí ele já voltou com moral para a equipe. Ele tinha tido um bom começo de temporada, como já citamos, e o Klopp tinha planos para ele. Tinha recuado e centralizado mais ainda o jogador, bem diferente de quando ele atuou pelo Blackburn, onde ele era mais atacante. Provavelmente ele até viraria titular da equipe do Liverpool na temporada passada, mas tudo deu errado devido à lesão. Seu valor de mercado é de 22 milhões de euros segundo o Transfer Market, e ele já marcou 17 gols e deu 28 assistências em 111 jogos em sua carreira. Ele detém 5 títulos, todos pelo Liverpool. Camavinga. Eduardo Selmi Camavinga, o angolano naturalizado francês que promete ser um dos melhores meio-campistas dessa década. Desde antes de chegar ao Real Madrid, ele já mostrava muita maturidade para um jogador da idade dele, pelo estado da França. Ele jogou mais jogos por lá, mais minutos, foi mais titular, mas na última temporada mostrou o porquê do Real Madrid contratar ele sempre vindo do banco de forma absurda. Quem acompanhou os jogos do Real dificilmente vai lembrar de uma partida ruim dele. Mesmo sempre entrando no segundo tempo, ele melhorava o Real Madrid. Vai ser mais um jogador de Copa no fim do ano, inclusive ele já conquistou a Nations pela França. Camavinga já jogou 128 partidas, marcou 4 gols e deu 7 assistências pelos seus clubes. Seu valor de mercado está na casa dos 55 milhões de euros. Ele é um dos que mais tem títulos dessa lista, com 5. Uma Champions, La Liga, Nations League, Supertaça da Espanha e uma Taça da França. Ele também já é muito comparado com o Seedorf, por lembrar algumas características do antigo meio-campo. Tchouaméni. Aurélien Gianni Tchouaméni, o meio-campista francês, joga muita bola e só não vai tomar o lugar de cara no Real porque é a vaga do Casemiro. Embora seja uma boa pro Real, que já vai criando a sua próxima geração, que é um dos problemas que os clubes enfrentam depois de perder grandes gerações. Tchouaméni tem 1,88 m de altura e atuava como volante defensivo pelo Mônaco da França antes de ser uma das transferências mais caras da janela, 80 milhões de euros pagos pelo Real Madrid. Ele já é bem consolidado na seleção e não tão visto como promessa, mas achamos que vale a pena ser citado aqui, pois a gente sabe que ele é um possível craque. No fim do ano ele vai entrar na Copa do Mundo para perturbar o ataque adversário da França. Ele jogou 133 partidas, marcou 9 gols e deu 8 assistências, e passou pelo Bordeaux antes de ir ao Mônaco. Seu valor de mercado é de 60 milhões de euros segundo o Transfer Market. Ele é bem consistente defensivamente, jogador físico, com noção defensiva, mas não deixa nada a desejar nas características ofensivas. Como um bom meio-campo moderno, ele faz tudo. Ele tem um bom passe longo e já é muito maduro e apresenta boa compostura e foco para jogar, e ele conquistou um título pela França, a Nations League. Acompanhar as joias é uma das coisas mais legais do futebol. Em qual que você acha que tem mais chance de concretizar o potencial? E se inscreva e aperte o sino para ter sempre o nosso conteúdo 3 vezes na sua semana. Bom, é isso, rapaziada. Tamo junto, eu sou o George, esse é o 100% atualizado e tchau!